Será que as pessoas estão achando que somente ter o título de ser cristão ou de frequentar uma igreja é suficiente para agradar o Senhor? Como que vocês veem? Porque ela vem para a igreja, ela está aqui, mas tem uma vida que não é transformada. E aí, como é que funciona isso? Eu penso que a pessoa quer só usufruir do que o reino pode oferecer, mas não quer se comprometer com o reino. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, eu vou ali porque a energia lá é boa. Eu gosto da energia. Gosto do ambiente. O ambiente, eu fico bem. É agradável. Mas não se compromete, né? Então as pessoas querem usufruir do reino, mas não se comprometer com o reino. Então tem esse sentir bem, o pessoal tudo gente boa e tal, mas não quer compromisso, não quer... Eu até saio depois do culto também, estou ali, mas não me envolvo. Não envolve, e tem um outro problema que eu acho que é até mais grave, que a pessoa pega Deus e coloca Deus como um meio e não como um fim. Então Deus é um meio dela alcançar aquilo que ela quer. Eu quero determinadas bênçãos, eu quero certas coisas, e aí eu vou usar Deus, e aí eu vou começar a barganhar com Deus. E não coloca Deus como um fim, eu quero Deus pelo que Ele é, porque Ele me salvou, porque Ele pagou um preço que seria impagável, que é a minha salvação. Então algumas pessoas começam a banalizar a graça, mas esquecem que lá em Hebreus está falando que fugiu agora, sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso aí que você falou é interessante, porque infelizmente é absurdo, mas tem muita gente que fala, eu vou continuar vivendo aqui, fazendo as coisas que eu quero, ou pecando, ou errando o alvo, porque eu tenho a graça. Eu tenho a salvação. Eu sou salvo, a graça me alcançou e o Senhor, Ele me perdoou. Tem muita gente que vive nesse engano, né? Eu acho que a pessoa não entendeu de fato o que é graça. É verdade. E nem a miséria de onde ela está, a miséria humana que ela... Onde ela se encontrava. Ou que vive. Ou que ainda permanece. Ou então a pessoa tem que entender o que é graça e o que é miséria humana, né? O que é a pessoa sem Deus, né? Então parece que essa concepção da pessoa sem Deus ficou muito raso. Não, Deus, igual você falou, então eu vou procurar Deus quando eu precisar de alguma coisa. Fora isso, estou muito bem, né? Eu consigo administrar minhas coisas aqui, nessa área aqui eu preciso de Deus, essa aqui eu não preciso. Então, na verdade, Deus foi uma forma de alcançar alguma coisa, né? Mas a gente tem que trazer realidade, de fato, o que é uma miséria humana, o que é pecado, o que é a pessoa, de fato, longe de Deus, o que é arrependimento. É voltar ao evangelho genuíno, aquela coisa simples, não inventar roda. Os verdadeiros conceitos. Os verdadeiros conceitos, né? E não ficar inventando moda. Fala o que tem que falar e deixa Deus trabalhar. Agora, a gente quer falar o que Deus não falou e fazer o que Deus não mandou fazer. Esse é o detalhe, né? Então é o seguinte, prega a palavra, que é a responsabilidade de convencer a pessoa, chama Espírito Santo. Pega a palavra simples e pura e acabou, a coisa está resolvida. Né? Eu fico pensando, né, porque tem muita gente que nos assiste e muita gente que é cristão há muito tempo, já tem uma caminhada com Deus. Mas eu queria que você falasse, Ricardo, porque foi diante dessa situação que você até começou a fazer um trabalho de leitura bíblica. Como que o cristão tem se relacionado com a Bíblia atualmente? E eram cristãos antigos, como a gente diria, antigo de igreja, que tem mais tempo. Seria esse tipo de perfil que te levou a abrir ali um estudo bíblico de pessoas para lerem a Bíblia? O que aconteceu, Carol? Eu vi primeiro a necessidade do pessoal, porque muitos deles não tinham lido a Bíblia toda. Então isso já é preocupante, porque uma pessoa que converteu e não, como é que você conhece a Deus? É através da palavra. Não tem outro meio a não ser através da palavra e muita oração para Deus te dar sabedoria na leitura. Essas pessoas, algumas dessas pessoas, elas não tinham lido a Bíblia toda. Então, eu falei assim, olha, você está na caminhada há tanto tempo, como é que é inclusive o seu devocional? E aí, eu costumo falar com o pessoal, porque esses dias mesmo, até hoje, vem chegando pessoas novas ali no nosso meio. E tem aumentado cada dia mais, né? Graças a Deus. E aí, o que acontece? Eu pego e falo assim, olha, o problema é que quando a gente aceita Jesus para ser Senhor da nossa vida, a gente chega, abre as portas e fala assim, Senhor, essa é a minha vida. Certo. Arruma um cantinho aí, encosta aí. Ou seja, ele vira e fala assim, então é assim, sua vida é uma bagunça danada e eu vou entrar e vou ficar no cantinho. Eu tenho que ser senhor de sua vida. Então tem certas prioridades e eu vou dar uma organizada aqui na sua vida.
Então, uma das coisas que a gente precisa é ter essa vida de comunhão com Deus diária, certo. Que passa pelo devocional, que passa pela oração. Então, o pessoal começou a ler a Bíblia. E aí começou a entender que a Bíblia, a minha vida, tem que passar pelo outro. Minha vida não faz muito sentido se eu começar a acumular determinados bens e riquezas, coisas desse mundo, e não dividir, não compartilhar a necessidade dos outros. Eu tenho que passar pela vida dos outros. Entendi. Eu fiquei pensando, Léo, quando o Ricardo ele fala das pessoas começarem a ler a Bíblia. Mas a gente observa também que as pessoas têm tido muita dificuldade em ler e entender aquilo que a Bíblia fala. Eu penso, eu vou já no início, depois a gente pode entrar na questão da exegese ou da hermenêutica, mas eu penso que o discipulado é fundamental. Fundamental. Você ter um mentor, você ser discipulado, é um negócio assim fundamental, não tem como. E como que funcionaria? Tipo, o que seria ser discipulado? Como que seria? Você converteu, procurar alguém que vai te ajudar nessa caminhada, né? Não é manipular não, é discipular. Sim. Você vem com a demanda e nós aplicamos a Bíblia em cima da demanda e também trazemos conhecimento e entendimento da palavra. O detalhe é que tem muita gente hoje, muita gente solta, né? E em alguns estudos não dá para você fazer uma exegese, uma hermenêutica correta, porque, primeiro, não tem muitas pessoas preparadas também. Não tem. Não tem muitas pessoas preparadas para isso. E isso é um problema que a gente enfrenta. Então, seria qualificar as pessoas para estar e disponibilidade também, né? Com certeza, com certeza. Então, o discipulado hoje em dia, muitas pessoas interpretam que a pessoa está querendo cuidar da minha vida. Discipulado é facilitar a sua relação com Deus. Com certeza. Te ajudar na caminhada com o Senhor. Com certeza. Então, as pessoas hoje interpretam muito discipulado e entendem que está querendo mandar na vida dele. Então, você vê do jeito que está hoje, porque as pessoas estão andando sozinhas. Pode falar. Não, e o que acontece? Só completando o que o Leozão está falando, as pessoas, porque elas estão distanciadas de outras pessoas ou sentem alguma dificuldade, aceitou Jesus, mas está difícil de eu entrar, me encaixar em alguma turma, alguma coisa assim, a tendência é ela se esfriar. E essas pessoas não podem se esfriar, elas não podem ter essa distância. Então, daí também a necessidade da leitura bíblica, que eu faço com o pessoal lá. Vem muitas pessoas, algumas pessoas que não são nem da Lagoinha, por exemplo, e estão lá com a gente lendo a Bíblia. Porque ela falou assim, é um lugar onde eu achei porque eu preciso conhecer mais a Deus. Então eu preciso de compreender melhor a Bíblia. E à medida que a gente vai lendo, que é o que eu falo com eles, eu falo o seguinte, se você ler a Bíblia e a Bíblia não te confrontar, de 2, 1. Ou você já não está mais nesse mundo, você já está na glória, ou então você está muito afastado de Deus, porque a Bíblia nos confronta o tempo inteiro. Porque a nossa tendência é sempre do egoísmo, é sempre de pecar. Mas como nós somos dirigidos por Deus, a gente lembra que, olha, eu não posso ser assim. E, em contrapartida, a Bíblia vai fazer exatamente esse papel. O pessoal começa a ler, por exemplo, se a gente for ler Paulo, lá em Atos, no capítulo 20 ali, ele vai começar a falar que ele está indo para Jerusalém. E ele fala assim, eu já estou desapegado desse mundo, eu já fiz tudo que eu podia fazer por vocês. E eu já estou pronto para morrer. Então é um outro nível de relacionamento com Deus. E Paulo tinha uma dúvida santa, né? Eu não sei se eu vou para a glória ou se eu continuo pregando para os perdidos aqui. É verdade. Será que muita gente tem essa dúvida? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.